Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Se tem uma coisa que nós aprendemos com o Covid, é que o Peter Drucker estava mais do que certo quando ele afirmou que a cultura come a estratégia no café da manhã. Isso porque nada foi mais importante para as empresas nesse período de pandemia do que conseguir ter uma cultura clara e forte para entrar na casa das pessoas enquanto elas não puderam presenciar essa cultura e viver ela nos escritórios. Mas como criar uma cultura forte, que seja compreendida, absorvida e vivida? No Gestão de Pessoas de hoje, nós vamos receber a Cristiane Fiorese, diretora de RH Latam da Otis, líder mundial no segmento de elevadores, o meio de transporte mais seguro do mundo, para nos contar como eles têm feito para criar uma cultura de valorização e conscientização sobre a importância de serem excelentes e seguros no que eles fazem. Muito bem. Esse programa chega até vocês com oferecimento da Forceus Company, líder na América Latina em recrutamento, seleção e assessment de profissionais de vendas e marketing, e conta com o apoio do Engage, plataforma de EAD gamificado. Aos novos aqui no programa, o episódio de cada semana fica disponível a partir de quinta-feira às 19 horas, simultaneamente, tanto no YouTube da Forceus, para quem gosta de vídeo, quanto em mais de 10 plataformas de podcast. Então, se você ainda não acompanha o programa, procura a gente na sua plataforma preferida e segue a gente por lá para a gente avisar vocês assim que os novos episódios forem lançados. Cris, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao programa e queria que você desse uma palavrinha de abertura aqui para nós também. Olá, Rodrigo, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, poder contar um pouco, né, sobre o que temos trabalhado no tema cultura aqui na Otis. Então, vamos lá. Muito bom, muito bom. Eu dei uma palhinha ali no começo sobre o elevador ser o transporte mais seguro, nada mais justo do que entender como que isso acontece, porque se a gente parar para pensar o quanto a gente usa o elevador no nosso dia a dia, é impressionante a responsabilidade, né, das empresas de elevador, enfim. Cris, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre você e sobre a Otis, para a gente ter um pano de fundo geral aqui para o nosso bate-papo. Claro, com prazer. Bom, eu vou começar, sou apaixonada por essa empresa, então eu vou te dizer que a Otis é uma empresa linda, líder de mercado na fabricação, instalação, manutenção de elevadores e escadas rolantes. Nós temos uma história para contar, né? Nós fomos fundados em 1853, depois que a Elisha Otis... 853, depois que o Elisha Otis inventou o elevador de segurança e que possibilitou o surgimento das cidades modernas, né? Essa verticalização toda. Isso aconteceu em Nova York. E em 2020 aconteceu algo bem interessante para nós. A Otis se tornou uma empresa independente, com capital aberto. Atualmente, para você ter uma ideia de números, nós movemos mais de 2 bilhões de pessoas por dia nos nossos equipamentos. E temos aí 2 milhões de unidades de clientes em todo o mundo. É o maior portfólio de serviço nesse setor. E nossa sede fica nos Estados Unidos. Contamos atualmente com aproximadamente 70 mil pessoas, sendo 41 mil em atividades de campo.
Obviamente, esse exército todo comprometido em atender as diversas necessidades dos clientes, passageiros, e estamos presentes aí em mais de 200 países e territórios. Então, é uma empresa fantástica. Você falou que tem curiosidade para saber um pouco sobre o negócio. Nós temos 3 linhas de negócios. Temos a linha de novos equipamentos, serviços e modernização. E muitos dos edifícios mais altos, emblemáticos do mundo do século passado, possuem equipamentos ótimos, né? Eu gosto desses cartões de visita, como vou te dar alguns: o Burj Khalifa em Dubai, Empire State Building, Torre Eiffel, CN Tower, e aqui no Brasil também. Nós estamos no Shopping Light, Copan, Museu da Língua Portuguesa, Cristo Redentor, no Elevador Lacerda, bom, e em vários outros. Aqui eu lidero a área de recursos humanos da Otis, como você já apresentou, desde meados de 2019, tenho aí 20 anos de carreira em recursos humanos, passei por vários setores e unidades de negócio e posso te dizer que eu sou apaixonada por gestão de pessoas. Muito legal, muito legal. A gente precisa dessa paixão na área, né? Porque é uma área que ela é muito exigente, muito intensa, né? Então, nada como esse vínculo mais forte com o lado bonito da profissão, né? Com certeza. Cris, agora conta um pouquinho sobre... Bom, eu falei ali no começo, né, que o elevador é o meio de transporte mais seguro e mais usado no mundo. Não sei se eu cortei alguma referência que você ia fazer a isso, mas eu não pude me controlar em destacar isso aqui. Mas eu queria que você contasse um pouco sobre a cultura da empresa como um todo, para a gente construir uma ideia geral e, em seguida, aprofundar sobre essa questão da excelência e do trabalho em relação à cultura que vocês fazem, né? Perfeito. Bom, a Otis é uma empresa com quase 170 anos e com uma cultura muito sólida e global, pautada em visão e nos nossos valores absolutos. Esses valores são segurança, qualidade e ética. Tá? É uma empresa independente e isso nos dá a capacidade de ser mais autônomos, mais ágeis. Então, dentro desse contexto de visão, nós damos às pessoas a liberdade para se conectar, prosperar em um mundo mais alto, mais rápido, mais inteligente. Então, isso é o nosso drive, tá bom? Então, todos os dias nos conectamos e movemos pessoas ao redor do mundo. E, internamente, não pode ser diferente. Aqui nós utilizamos muito uma frase que se chama Nós Somos Otis. Então, você vai ver nas redes sociais muito, às vezes as pessoas publicam alguma coisa legal e alguém responde, Nós Somos Otis. E isso é algo que dizemos com muito orgulho. Por quê? Porque nós temos 5 statements de cultura que incorporam muito o que essa frase significa para nós. Né? Então, você me deu um espaço aqui para eu falar dos pilares de cultura, eu vou te contar um pouquinho sobre cada um deles. E estes pilares, junto com esses absolutos que eu comentei contigo, são os nossos amparos de como a gente funciona, como a gente faz negócio por aqui. Então, o primeiro pilar é celebramos a imaginação. Então, parece uma frase meio vaga. O que significa para nós, né? Significa que nós incentivamos pensamentos novos e tomadas de risco inteligente, que levam à inovação. Por que tomada de risco inteligente? Porque nós prezamos pela questão de segurança. Então, nós desejamos inovar, mas sempre garantindo a integridade dos nossos clientes, dos nossos passageiros. Acreditamos em nós, é o nosso segundo pilar, e nos remete ao fato de que nos fortalecemos e inspiramos mutuamente através do apoio, autonomia e confiança. A colaboração é um valor importante para nós. Bom, o terceiro se chama Somos Muitas Vozes. Esse pilar é a minha paixão, né? Porque ela é cheia de crença, e ele traz com que as pessoas reflitam que hoje a gente só tem melhores ideias porque nós temos equipes diversas, né, com diferentes pontos de vista. E nós valorizamos isso. O quarto pilar somos melhores juntos. Então, significa que estamos alinhados como equipe e colaboramos juntos para servir nosso cliente. E por último,
nos esforçamos para sermos os melhores. Você pode notar que é sempre no coletivo, né? Então, esse pilar, para nós, ele significa que nós estabelecemos grandes objetivos, as nossas metas não são metas simples, né? E nos esforçamos para alcançá-las. Bom, não é à toa que a gente lidera esse setor, né? E estamos sempre aí buscando atender da maneira mais inovadora e segura e comprometida toda esse mundo de clientes que temos. Espero ter respondido a tua pergunta. E se eu não respondi, você me puxa. Não, ficou bem claro aqui sobre esses pilares de sustentação mais subjetivos, né? Ou seja, todos esses ingredientes culturais aí de vocês, né? Chama atenção, olhando de fora, né? Como conversam os três pilares que você trouxe para a questão da excelência, da qualidade. Porque eu não tinha parado para pensar ainda, mas quando a gente pensa em ética, ela é um pilar da segurança, né? Porque sem a ética você abre mão de um material de qualidade, você abre mão de uma estrutura, de uma implantação segura do elevador. Então, me chamou bastante a atenção como esse ecossistema cultural que você construiu aqui, ele converge para a excelência, né? E aí me remete também à questão de como vocês são líderes globais na área, se o elevador não é seguro, porque em função dessa cultura de solidez, de direcionamento para a excelência, né? Para um trabalho sério. E aí eu queria te perguntar isso, né? Antes da gente entrar nos elementos de gestão da cultura como um todo, Cris, eu queria que você falasse um pouco da importância da excelência para vocês e da onde que ele entra dentro da cultura da empresa, né? Rodrigo, olha, a cultura é a base para a sustentabilidade do negócio. Cultura e estratégia andam ali juntinhas, tá? Especialmente em uma empresa com tradição e presença global. Promovemos uma cultura que abraça todas as vozes, né? Os diversos pontos de vista, na qual as pessoas têm espaço para falar, compartilhar preocupações e ideias, e justamente para trazer todos os aspectos possíveis. O elevador só é seguro porque existe comprometimento, porque quando você não atua com comprometimento com a qualidade, com a excelência, nenhum meio de transporte se torna seguro, certo? E sempre com uma visão de darmos aos nossos clientes a liberdade de se conectar e prosperar. Bom, como nós temos uma força de trabalho bastante pulverizada, né, aí por milhares de edifícios, a cultura de excelência é fundamental para apoiar a materialização dessa visão, porque cada funcionário, cada pessoa que não está num ambiente corporativo controlado, ela precisa ter internalizado essa cultura para poder prestar esse serviço lá na sua casa, na minha, e é assim que a gente funciona. Por isso que a cultura é tão importante. Maravilha, quer dizer, ela é a cola, ela é a cola para garantir um desdobramento do propósito do negócio, da visão da empresa, né? Interessantíssimo. E nesse processo, Cris, qual tem sido o principal papel do RH na Otis nesses processos de cultura do negócio? Tá. Bom, o RH é uma figura central em todas as etapas do processo. Eu não vou resgatar 170 anos de história, senão você vai me matar. Então, eu me apoiarei no passado recente, onde o RH foi extremamente relevante na consolidação dos pilares de cultura, passando depois pela disseminação e o fortalecimento da cultura no âmbito corporativo, principalmente agora pós abertura de capital. E os nossos processos de RH, desde a busca de profissionais no mercado, até a forma com que fazemos a avaliação de desempenho, as características que olhamos os profissionais para pertencer ao nosso plano sucessório, ações de desenvolvimento
comunicação, em todos os layers de liderança, né? Tudo isso é pautado nos pilares de cultura. Então, fazemos uma entrevista, essa entrevista ela tem perguntas para cada um dos pilares de cultura. Se fazemos um plano sucessório, alinhamos as competências técnicas aos aspectos culturais. Então, tudo tem que se conversar. Não pode ser uma cultura para mostrar no quadro ou na parede. Perfeito. Agora você fez um gancho perfeito aqui com as minhas próximas perguntas, porque a ideia agora é a gente pegar cada pedacinho do desdobramento da cultura e entender exatamente como que vocês estão fazendo, né? E aí nosso time de redação, ele estruturou essas perguntas de uma forma cronológica, né? Então, primeiro eu quero começar te pedindo para falar um pouco do processo de talent acquisition, tá? Ou seja, quem não está na empresa. E aí eu vou separar essa pergunta em dois, né? Primeiro, como que vocês têm feito para a pessoa conhecer e realmente entender a cultura de vocês pré-aplicação ou durante a aplicação? E a outra pergunta é, como que vocês fazem no processo de recrutamento e seleção como um todo para fazer um match cultural na prática? Tá. Bom, então vamos lá, conhecendo a Watson, né? A gente utiliza das ferramentas de comunicação, os nossos canais com a mídia externa, e durante o processo seletivo, os nossos recrutadores são internos, já começa por aí, então são pessoas que conhecem a nossa cultura, que vivem essa cultura e têm esse olhar específico. Então, não interessa se está contratando o diretor de recursos humanos ou se está contratando o nosso técnico de campo, esse olhar para o aspecto cultural e para esse fit cultural, ele existe em todos os casos. O script de entrevista, ele possibilita isso, né? Então, a gente já começa ali. E nós prezamos pela forma. Então, nós desejamos que o candidato perceba a cultura da Otis desde o primeiro contato, desde a chamada telefônica, né? No respeito, na forma transparente, na ética, no material que nós cedemos para que conheça um pouquinho mais da empresa. Depois eu te conto um pouquinho sobre o onboarding, que é muito interessante, mas eu vou deixar você correr o teu processo de entrevista. Não, ótimo, ótimo. Qual que é o peso do match cultural na tomada de decisão do processo de recrutamento como um todo? Essa pergunta é muito boa, né? Não faz muito tempo eu estava olhando alguns dados de mercado que dizem que um novo funcionário precisa em torno de 3 meses para se integrar à nova companhia e em torno de mais 3 meses para absorver e começar a viver plenamente essa cultura. Eu acrescentaria por minha conta que isso só fica nestes 6 meses se houver uma conexão de valores pessoais com os valores corporativos, porque só o tempo em si não garante essa afinidade cultural. Então, Rodrigo, aqui para nós, o match cultural ele é tão relevante quanto as competências técnicas. Eu vou te dizer que tem o mesmo peso, porque nós escolhemos um novo membro para a família Otis. Então, precisa ter o fit cultural. É imprescindível. E como que vocês têm feito eu vou acrescentar uma pergunta aqui nesse processo de recrutamento e seleção para a gente entender um pouco dos desdobramentos mais específicos. E que papel que o RH desempenha na liderança do negócio no processo de recrutamento e seleção? Porque muitas vezes o cliente interno ele não tem geralmente o cliente interno não tem tanta noção da importância da cultura. Eu vou te perguntar logo em seguida sobre conscientização de liderança, mas antes disso, eu queria que você dissesse como que o RH tem feito para garantir que o líder vai entender e levar em conta no processo de recrutamento e de que forma que vocês fazem essa tangibilização da cultura na decisão do líder, que é o stakeholder da vaga, no caso, né? Toda a nossa liderança conhece e é bem capacitada nos pilares de cultura. Então, nós não temos líderes que não dominam esse conhecimento,
tá? Uhum. Isso ajuda muito. Eles sabem que o processo seletivo é baseado nas capacidades técnicas que ele definiu e nos pilares de cultura. Então, quando o RH apresenta um candidato para o líder, Rodrigo, ele já sabe que essa pessoa tem o fit cultural, porque senão não chega até lá. Então, é uma confiança também no nosso trabalho, né? O meu cliente interno confia que eu levei para ele alguém que tem condições de entrar na nossa organização e colaborar nesse meio ambiente. Ah, legal. Então, quer dizer, a primeira etapa do processo é o RH exatamente para ter essa validação cultural e ser um filtro cultural, vamos dizer assim, né? Uhum. Maravilha, faz bastante sentido. Agora, partindo já para a etapa 2 da nossa esteira cultural, né? Falando do onboarding especificamente, né? Como que vocês têm feito para transmitir a cultura para essas pessoas que entram na empresa? Bom, eu costumo dizer que os pilares de cultura, eles estão presentes em tudo que fazemos, né? Nas ações, na voz da liderança, nas atividades de desenvolvimento profissional, pessoal, na comunicação interna, também na externa, e outros tipos de conteúdo que nós geramos para as nossas equipes. Então, a cultura, ela é feita de ações perenes, frequentes, constantes, são valores que são transmitidos e vividos diariamente. Não dá para desconectar a cultura da forma com que você trabalha no dia a dia. Mas imagina uma pessoa que está chegando, né? Ela precisa receber esse conteúdo de maneira transparente, rápida, clara, para que ela se encaixe. Bom, então nos últimos 2 anos, nós temos fortalecido esse trabalho junto ao uso de ferramentas digitais. Nós temos um onboarding gamificado. Então, as pessoas entram, antes delas serem admitidas no processo de admissão, elas já recebem um link, onde elas acessam um site gamificado com outras pessoas que também estão em processo seletivo. Simulam uma viagem dentro do elevador, onde cada andar tem conteúdos, vídeos, games e texto também sobre a nossa cultura, o nosso produto, a nossa história. Então, tudo isso ajuda a criar essa base de conhecimento e também esse ambiente favorável para que a pessoa chegue e seja acolhida. Além disso, ao chegar aqui, os nossos HR Business Partners, quando é necessário, eles preparam uma agenda de onboarding para acelerar a conexão das áreas. Então, por exemplo, se alguém entra em uma área administrativa que tem conexão com várias outras, então a gente acelera essa familiarização. E se é um colaborador, um funcionário técnico, ele tem um padrinho lá na filial que é responsável por receber e acompanhá-lo durante os primeiras semanas de trabalho. Então, tudo isso para favorecer esse consumo da cultura e adequação a esse ambiente de uma maneira suave, agradável e rápida. Uhum. Cris, pergunta fora do script, fique à vontade para me dizer se não der para falar, mas eu queria que você contasse, se possível, um pouco dá uns exemplos de como funcionam esses games para a parte de cultura. Quer dizer, ou não necessariamente dos games, mas assim, dessa rota, porque você foi falando, eu fui imaginando, achei genial a ideia da analogia, né? Da jornada, do elevador e tal, e também dos andares, parece ser algo dinâmico, que vai desde um vídeo até um game. Você pode dar alguns exemplos de coisas legais que vocês fizeram nessa parte de cultura? Nesta plataforma de Isso, onboarding exato. especificamente. Então, nós utilizamos vídeos de executivos, nós utilizamos atividades ou quiz, e para cada atividade para que a pessoa avança, seja o texto, o vídeo, o quiz, ela vai ganhando pontos. Essa pontuação vai a colocando em um ranking, junto com outras pessoas que estão fazendo o mesmo processo de onboarding no Brasil todo. Elas têm oportunidade de colocar em um chat com essas outras pessoas o que elas acharam daquele pilar de cultura, daquele produto, se isso é legal, se ela já conhecia, se é novidade, se está sendo bom ou não, se a experiência da viagem, né, no elevador está sendo agradável ou não.
E nós, do RH, obviamente, temos condição de monitorar a percepção dessas pessoas e também ajudá-las a navegar, explicando, aclarando as dúvidas, permitindo que elas, de fato, sejam acolhidas e se sintam parte dessa família Otis. Então, hoje, posso te dizer que assim, a gente tem um altíssimo nível de favorabilidade nessa plataforma, e isso nos ajuda a salvar um pouco do tempo dedicado da liderança para esta parte de conteúdo que é o nosso baseline. Então, quando alguém chega na área de trabalho, já chega com o mínimo requerido. Uhum. Perfeito, perfeito. Você mencionou no começo ali da nossa conversa que são mais de 60 mil funcionários espalhados 70. pelo 70 mil. Pior ainda, mais difícil ainda a pergunta que eu vou perguntar aqui. Como vocês fazem? E você mencionou também a questão da capilaridade, né? Porque é um trabalho de campo, né? Se implantar um elevador, a maioria desse time deve ser manutenção, implantação, por aí vai, né? Então, quer dizer, são pessoas que estão representando a empresa e precisam transmitir essa segurança, integridade segurança, integridade, ética e terceiro pilar, qualidade. Eles precisam viver esses 3 pilares lá no dia a dia. Como que vocês fazem para manter essa cultura viva no dia a dia, principalmente desse time mais técnico, que fica mais fora do ambiente administrativo? Muita capacitação, Rodrigo, no dia a dia. Então, todos eles têm capacitação mandatória em ética, em qualidade e em segurança. Nós não abrimos mão dos nossos absolutos. As pessoas, elas passam por reciclagens anuais. Nós temos vistorias mensais. Todos os supervisores precisam vistoriar cada um dos equipamentos que são mantidos pelos nossos técnicos. E isso faz com que a gente gere essa cultura de excelência, tá? Nós temos, dentro do aspecto ética, né? Nós temos canais de contato com toda a equipe de campo. Toda a nossa equipe de campo tem smartphones, então a gente tem aplicativos que eles usam para o trabalho, para o qual a gente também direciona mensagens de educação. E mais recentemente lançamos o acesso ao Workday Learning para a equipe de campo. Então, além da capacitação feita pelo nosso Field Operation, nós temos o acesso à capacitação online, o que facilita, porque essas pessoas podem ter uma rotina bastante intensa e bastante diversa. Então, o horário disponível para fazer a capacitação nem sempre é o mesmo. Então, nós adequamos essa tecnologia, levamos essa digitalização para o campo para permitir que eles estejam sempre atualizados e conectados conosco. É fundamental, né? É uma equipe muito pulverizada, então a comunicação é algo que está sempre aí no topo da nossa mente. E a comunicação com a liderança. Então, o nosso canal, mais do que o corporativo diretamente com o técnico, né, trazendo essa temperatura do que é a empresa e para onde a gente quer ir, nós precisamos garantir que cada líder desça a mensagem da forma que deve descer. Uhum. Bem interessante o teu ponto, porque parando para pensar aqui, enquanto você falava, quanto mais distante a equipe, mais importante é você atuar pelo canal de comunicação que ela mais usa, né? Então, você trouxe aqui o celular, né? E imediatamente já me ocorreu esse gancho, né? Que a cultura precisa chegar no meio de comunicação principal, que a pessoa, no lugar que ela vai olhar 112 vezes por dia. Então, bastante relevante essa reflexão, né? De quanto, em quais canais recorrentes nós do RH estamos para transmitir cultura, né? E aí, canais recorrentes, a gente está falando de um smartphone, a gente está falando de uma intranet, a gente está falando, enfim, hierarquizar esses canais e sistematizar a atuação cultural neles, né?
E ter um olhar, Rodrigo, eu acho que mais do que sistematizar, ter um olhar que o grupo não é homogêneo. Então, eu tenho uma fábrica, eu tenho um exército em campo e tenho um público administrativo, e cada qual com a sua característica. Então, eu tenho que levar essa mensagem de cultura na linguagem e no canal para cada um desses grupos. Uhum, perfeito, perfeito. Bastante importante, né? Digerir, deixar o mais digerível e acessível possível, naturalmente, né? Para cada Exato. público, né? E Cris, em uma operação de elevador, né? E para ter esse benchmark, né, de segurança e tudo mais, o time técnico acaba sendo uma das grandes estrelas do negócio, né? Quais as principais iniciativas que vocês têm? E certamente valorizar e reconhecer esse time, com certeza, é um dos grandes agentes de concretização da mensagem da cultura, enfim, de transmissão, fortalecimento e tudo mais. E aí vem minha pergunta, né? Quais as principais iniciativas que vocês têm feito para valorizar e reconhecer a área técnica e alinhar ela com a questão da qualidade, né? Rodrigo, pergunta boa, resposta longa, tá? As nossas equipes de campo, né, os técnicos de serviço, de reparo e até os nossos estagiários, correspondem a mais da metade da nossa força de trabalho. Eles são protagonistas, né? São responsáveis por garantir o melhor funcionamento do equipamento, da segurança dos nossos usuários. São nosso cartão de visita junto ao cliente, aos passageiros. E aqui a carreira técnica ela é desejada, ela é valorizada. Nós investimos no desenvolvimento desses profissionais por meio de diversas iniciativas. Eu vou me ater aqui a 3, tá? A primeira delas é a Rota Escola. A Rota Escola é um programa de formação. Não sei se você sabe, mas não existe um curso de técnico em elevadores. Se você sair lá, eu vou fazer um curso. Não existe, em nenhum lugar. Então, o que fazemos? Nós temos um programa onde nós contratamos estagiários de escola técnica, eles passam metade do período na escola e a outra meio período conosco. E nós fazemos toda a capacitação aqui interna. Então, o Rota Escola, ele é realizado em todo o Brasil, reflete o compromisso, né, de ter uma força de trabalho altamente treinada, apoia a aprendizagem, o desenvolvimento desses jovens, obviamente, porque mesmo que não os contratemos, eles têm uma formação diferenciada. São mais de 1.200 horas de treinamento durante 10 meses de capacitação, não é algo trivial, não é. Em 2020, o programa atingiu aproximadamente 80% de efetivação, então é bastante. Então, realmente, nós buscamos um processo seletivo de qualidade, buscamos capacitar essas pessoas e também ficar com estes profissionais. Então, é uma porta de entrada realmente. É uma oportunidade única de conhecer um trabalho nessa área. E hoje o Rota Escola é um programa benchmarking no mundo para OTs, tá? É um programa que a gente criou aqui no Brasil e ele tem sido replicado aí em outros países também. O segundo programa de desenvolvimento, de cuidado com essa força de trabalho técnica, é o nosso programa de ISP. É um programa de bolsas de estudo. Então, a OTS, ela paga 100% da formação, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, com todas as mensalidades e livros, para qualquer pessoa que tenha pelo menos 12 meses de casa. Então, além de nós desejarmos essa força de trabalho técnica, e ela é maravilhosa porque ela corresponde a 50% da nossa população, a gente sabe que tem profissionais que entram pelo canal técnico e que têm vontade de crescer para uma gestão, para uma área de engenharia, para uma liderança de manufatura. Então, nós criamos a oportunidade para que essas pessoas possam continuar estudando e seguir uma carreira diferente aqui dentro da organização. E por último, acho que eu até comentei um pouquinho, é a parte de treinamentos. Então, nós temos plataformas online e temos, obviamente, os treinamentos técnicos que requerem presença em campo.
nós certificamos as nossas pessoas, tanto nos nossos produtos, quanto em todos os produtos da carteira, e hoje nós nos orgulhamos disso. Tá? Assim, as nossas horas de treinamento, mesmo durante o período de pandemia, elas subiram 68%. Assim, é muita coisa. Uhum. Nossa. E, Cris, você estava, em relação ao primeira iniciativa, você falou 1.020 horas, 1.200 horas? 1.200 horas de capacitação durante 10 meses de programa. Isso dá 120 horas por mês. A gente está falando aí de 3 semanas por mês treinando esse time de escola, esse elo escola. Então, quer dizer, é quase que uma faculdade, quase uma faculdade interna que vocês criaram, né? Intenso. É isso mesmo. É um programa lindo. Quando a gente olha para o aspecto de trabalho de campo, normalmente a gente vê muito mais procura da população masculina, mas o nosso programa Rota Escola, ele tem um objetivo também de diversidade e inclusão, então nós buscamos e abrimos as vagas com o objetivo de fechar 50% homens e 50% mulheres, porque a gente quer trazer as mulheres para a área técnica também. Então, é fantástico, é um programa muito diferenciado. Sensacional. Para a gente terminar esse Zoom e em seguida partir para algumas perguntas para você dar dicas aqui para nós sobre essa questão da implantação e fortalecimento da cultura, eu não poderia deixar de te perguntar o trabalho que vocês têm feito com as lideranças para transmitir e fortalecer a cultura, né? Transmitir, você já mencionou aqui, para os que vêm de fora, tem aquele processo de onboarding que você mencionou. Agora, especificamente para a liderança em si, quais são as iniciativas de transmissão e fortalecimento de cultura que vocês fazem? Tá. Bom, eu vou te dar um pouco da minha perspectiva, né? Os nossos líderes, eles são os grandes responsáveis pela sustentação e o fortalecimento da cultura no dia a dia de trabalho, Rodrigo. Não tem outra maneira. Se você não vive a cultura, ela não existe, né? Então, a gente está sempre atento a esse público de liderança. Farei um destaque aqui em 2021, não vou pegar tantos outros anos para trás, mas em 2021, para impulsionar essa jornada cultural, né, especificamente diversidade, inclusão, que é um olhar que a gente quer que essa liderança tenha, todos os níveis de liderança em todo o mundo foram convidados para um programa de desenvolvimento com o Instituto de Neurociência, e eles fizeram 2 programas. O primeiro teve o objetivo de identificação de preconceitos e vieses inconscientes. E o segundo programa teve o objetivo de trazer esse olhar para a diversidade, como a gente pode tomar melhores decisões. Esse programa, como eu comentei, ele esteve acessível e foi fomentado, encorajado a ser realizado em 100% dos nossos líderes, foi traduzido para 34 idiomas em todos os países onde estamos presentes. Então, assim, a preocupação, ela não é isolada. Nossa, a Otis no Brasil tem um olhar para a liderança diferente da Otis na Colômbia ou da Otis na China. Nós somos muito sólidos. Então, embora tenhamos, sim, iniciativas locais, regionais, de acordo com as características da nossa população e da sociedade que nos cerca, nós também temos esse olhar de espinha dorsal de conteúdo e formação para garantir que a mesma formação, a mesma qualidade de conteúdo chegue a todos os países e a todos os líderes, para que a gente possa falar as mesmas coisas. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso tem tudo a ver com a questão da excelência, né, da qualidade, porque é impossível, né, você garantir algo, eu vou usar uma palavra forte, unânime, né, unanimemente seguro, unanimemente confiável, como um elevador, sem essa estrutura de governabilidade, de treinamento, clima, cultura, gestão,
uniforme também, né? Porque senão você vai gerar buracos, né? Se não houver uniformidade, você vai acabar gerando buracos inidentificáveis, né? Em termos de região, aonde surgiu um buraco de qualidade, né? Ele fica inidentificável, né? Então faz bastante sentido essa temática que você trouxe de traduzir um treinamento que a empresa julga importantíssimo para 35 idiomas, que vamos concordar que é uma tarefa e tanto, né, fazer isso, porque eu acho que é uma intenção e tanto. Acho que a tarefa em si talvez nem seja tão complexa, mas tem que ter muita intenção para isso acontecer, né? Porque certamente X% desses 35 idiomas vão atingir 200 pessoas, né? E aí você fala, faz sentido ou não faz? E aí, quando você quer uma cultura uniforme, unânime, né? Você precisa chegar nessa cauda longa, nesse público específico que fala o idioma XYZ, que 100 pessoas, a empresa do país tal, o país tal, que tem uma equipe reduzida que vai consumir, né? Então, bastante interessante. Cris, chegamos agora à segunda parte do programa, que é uma bateria de perguntas e respostas para você dar algumas dicas para os profissionais da RH que estão acompanhando a gente, para eles implantarem melhores práticas de gestão da cultura do negócio. Então, para começar, quais você diria que são as implementações mais importantes para um RH ter alta performance na gestão da cultura? Tá. Olha, eu acredito que, além das ações de comunicação constantes, né, é preciso ter processos e políticas internas alinhadas à cultura, né? Se você não conversa coisa com coisa, não vai funcionar. Devemos estar atentos para que a cultura seja vivida e percebida na organização, né? Então, aquilo que também não é notado, não é real. E eu acredito, aí é uma crença minha, tá? Que o futuro do RH está na gestão humanizada. Então, nesse novo cenário, né, com pandemia, pós-pandemia, essa necessidade foi intensificada. Então, a humanização traz a liderança que coloca em evidência os elementos da cultura na empresa. Então, naturalmente, isso já acontece. Bom, espero que eu tenha respondido. Faz todo sentido. Com certeza respondeu. E na tua opinião, qual que é a forma mais efetiva para o RH transmitir a cultura no onboarding aos novos colaboradores? Se fosse escolher uma coisa assim, que você acha que mais funciona para transmitir cultura em onboarding, qual que você diria que é? Olha, eu diria que o candidato ele deve perceber a cultura da empresa desde o primeiro contato, na forma com que é abordado. A gente até falou um pouquinho disso, né? Na percepção sobre a nossa ética, a nossa integridade, a forma com que a gente respeita esse candidato, a cordialidade, assim, é no primeiro contato, né? Eu acho que a gente pode fazer propagandas lindas em redes sociais, a gente pode criar uma internet maravilhosa, um webpage maravilhoso, mas se no contato a pessoa não sentiu que aquilo é verdadeiro, toda essa beleza desmorona. Então, eu acredito que é nas relações humanas que a gente transmite a cultura. Faz bastante sentido. Eu acho que você pegou num ponto que tem uma das áreas que eu gosto muito é a neurociência, né? E eu estudei, não vou dizer muito, mas consideravelmente o tema de neuromarketing, né? E é interessante como você falou ali das primeiras impressões, né, os primeiros contatos, e o neuromarketing ele mostra muito como nós somos orientados a primeiras impressões, né? A primeira impressão é a que fica, é uma das expressões mais cientificamente válidas que existem. Do mundo. Então, é bastante coerente o teu ponto, porque se isso não é passado nesses primeiros momentos de interação, para você depois desconstruir essa primeira impressão, é um trabalho hercúleo, e então fez bastante sentido a tua colocação. Cris, qual é a melhor forma de conscientizar os líderes sobre a importância da cultura? Porque da minha pergunta, né? Você já falou ali sobre
como conscientizar de uma forma mais abrangente. Agora, no final do dia, é através das lideranças, né, e das rotinas dessas lideranças que a cultura vai ser executada e vai ser percebida, né? E aí há uma necessidade de conscientização, porque no final do dia as pessoas estão cada vez mais atentas ao porquê, né? Por que eu tenho que fazer isso, né? Então, como que vocês fazem esse trabalho de criação de consciência, de, olha, leve em conta na tua tomada de decisão do recrutamento e seleção, leve em conta no teu PDI, além da própria grade, além do próprio esqueleto processual, que eu imagino que vocês tenham ali para um PDI, né, para um recrutamento, qual que é a forma de criar consciência nessa liderança? Por meio de educação, do diálogo e da percepção do efeito prático da cultura forte, tá? O líder tem que viver nele, ele também tem que ser avaliado dentro desse espectro de cultura. Ele também tem que receber o seu bônus, dependendo da forma com que ele atua dentro desse aspecto de cultura, como ele lida com as suas pessoas, como ele é ético. Então, enfim, precisa ter a educação, levar a informação e a formação, o diálogo constante e a percepção de que isso é real e que a organização leva a sério, tá? Então, os diálogos e os acompanhamentos, eles devem ser frequentes, e se a gente percebe que tem pessoas menos flexíveis, com mais dificuldade, nós temos os profissionais capacitados, né? Os HR Business Partners são experts, todos eles são muito, muito desenvolvidos nos aspectos de cultura para conduzir as pessoas para essa aprendizagem. Então, a cultura, dentro da minha percepção, né, ela é transmitida não só por ações formais, né, que a empresa faz para os funcionários, mas principalmente no dia a dia, na conduta e na forma com que lideramos nossas equipes. Então, se eu não consigo garantir que o meu líder esteja alinhado com essa cultura, como que eu vou garantir que a minha cultura existe, que ela é forte e que quando as pessoas não estão sendo assistidas, elas não vão agir diferente, né? Então, o canal da liderança é fundamental e a educação dessa liderança também. Não pode ter preguiça, Rodrigo, não pode ter preguiça. É um trabalho diário e é constante. Você sabe, Cris, que concordo 100% com o teu ponto, e é curioso porque a gente tem uma newsletter interna aqui na Farseus em vídeo, né? A gente grava, alguns líderes gravam, funcionários de destaque, algum elemento de cultura gravam um vídeo, uma vez por mês tem um dos capítulos do vídeo cultura for sales, né? E aí todo mês a gente escolhe um case, e daí a pessoa vai contar o case ali na newsletter em vídeo. E é engraçado que na abertura dessa newsletter eu acabo falando ali, fazendo um preâmbulo, e esse mês eu falei sobre a importância da cultura, né, para as empresas do futuro, não só para nós internamente. E aí, eu acho que a ideia aqui pode agregar bastante na reflexão que o pessoal de casa vai estar fazendo sobre essa questão da cultura que você está trazendo, que eu mencionei a seguinte, né, nesse mundo pós-pandemia, onde home office é cada vez mais frequente, a cultura precisa chegar na casa das pessoas, como a gente falou ali na abertura, né? E eu entendo que a cultura vai ser o maior algoz ou o maior pilar de sustentação das empresas do futuro. Porque se você não conseguir fazer a cultura da tua empresa chegar na ponta, ela vira uma colcha de retalho, no home office principalmente. Porque no presencial, invariavelmente, você tem vários ângulos de ataque da cultura, né? A limpeza do escritório, uma forma de você transmitir qualidade, preocupação com saúde. Agora, quando você está home office, você não tem vários dos elementos de reforço cultural. E então, você mencionou aqui sobre remuneração de líderes, né? Isso me gerou uma reflexão de, puxa, será que, né, 60% da remuneração variável, bônus anual, stock option de um líder, tem que ser meta, mas será que 40% não tem que ser adesão à cultura do negócio, né? Não tem que ter um componente mais pesado de adesão cultural? Não necessariamente já, agora, mas será que isso é um processo que tende a acontecer ao longo do tempo? Porque, na minha visão,
o tema da cultura vai passar a ser central nas empresas cada vez mais, né? E eu acho que isso vai repercutir em todas as áreas de reconhecimento, de valorização, né? Então, não sei se vocês já estão fazendo isso, né, de ter um componente de cultura no bônus ali, né? Alinhamento cultural, mas é uma reflexão, não sei se você concorda. Rodrigo, eu concordo, né? Então, respondendo aí a pergunta do concordo ou não concordo, eu super concordo. A liderança é responsável por ser este pilar condutor da cultura. Na OTS, a gente já tem, sim, um componente de engajamento nas metas dos nossos executivos. Então, globalmente, a gente tem um frame para a definição das prioridades dos executivos, e o item engajamento é um dos itens que está lá. O diálogo, né, a gente chama aqui de performance connection, então, assim, ter o diálogo consistente com o seu liderado, né, é outro pilar, e a gente traz isso como sendo parte de um KPI que será olhado no momento de avaliação da liderança. E você pode falar para mim, poxa, Cris, isso é certo, isso é errado, isso é perverso, não é perverso? Eu não acho que seja. O papel da liderança, sim, é cuidar de pessoas. E quando você cuida de pessoas, você tem resultado nos negócios. Dificilmente você tem resultado de longo prazo sem cuidar das suas pessoas. Uhum. Faz todo sentido. Cris, para finalizar, uma pergunta bem pertinente, dado o tamanho da operação de vocês, como o RH pode monitorar e garantir um bom nível de homogeneidade cultural na empresa? Monitorar olha, eu vou te falar. Mensurar é fundamental. Aquilo que você não mensura, você não consegue agir sobre, né? Mas também é um desafio. Não é fácil monitorar numa amplitude dessa. Então, aqui na OTS, o nosso principal indicador é a pesquisa de clima. Nós temos uma pesquisa de clima 2 vezes ao ano, é global, é ancorada nos statements de cultura e nos absolutos da empresa. Não é recente, então a gente acompanha a evolução aí ao longo dos anos. Temos um percentual altíssimo de adesão aqui na América Latina, mais de 75% de adesão, e o nosso índice de satisfação é um dos melhores do mundo. E é um termômetro muito importante, ele é valorizado, e mais do que medir, é o que vem depois da medição. Então, cada líder tem por obrigação ter o seu plano de ação nos pontos onde podem ser melhorados. Então, essa escuta realmente ativa ao que as pessoas têm para nos dizer. Tem uma história de sucesso neste item. Aqui na América Latina, a gente sabe que a pandemia foi difícil, nós tivemos aí desafios como todas as outras empresas, não vou potencializar a minha, porque a pandemia foi para todos, mas nós tivemos uma grata surpresa, o nosso nível de engajamento se manteve alto, mesmo no meio da crise. Então, foi algo bem especial, porque sentimos que conseguimos cuidar das nossas pessoas com respeito e com a humanização que foi necessária neste período para ser um empregador diferenciado. E queria só fazendo um último zoom aqui em relação a esse ponto que você mencionou de homogeneidade, né, de criação de homogeneidade. Nessa pesquisa de cultura, a pessoa avalia, por exemplo, quanto de representação da cultura o gestor dela tem, quanto ela acha que tem. É feito um trabalho. Se puder detalhar um pouco dessa investigação cultural para nós. São algumas perguntas, e essas perguntas elas não remetem se tem a cultura ou não tem a cultura, mas dentro da pergunta remete a um dos pilares. Então, eu recomendaria ao meu gestor para alguém. Eu me sinto confortável para trazer novas ideias no meu ambiente de trabalho. Então, você vê que essas perguntas elas vão conversando com aqueles pilares de cultura que eu falei para você. E naturalmente a gente tem, né, de 1 a 5, então a pessoa ela assinala
quão favorável ela é para cada uma dessas perguntas, e a gente consegue ter uma mediana e consegue entender o quanto nós estamos mais fortes ou menos dentro desse espectro desejado globalmente. Conseguimos comparar os países, conseguimos comparar as famílias de cargo, porque muitas vezes o mercado está mais aquecido ou está mais interessante para algum tipo de carreira e a percepção ou está mais estressante, né? Então vamos pegar um exemplo recente, nós tivemos aí tantos problemas com commodities no mundo. Então as pessoas de suprimentos, elas estiveram mais estressadas ou mais demandadas. Então, como essas pessoas se sentem nesse ambiente de de insegurança de negócio, mas como isso reflete na percepção de segurança dentro da companhia? Isso é importante para nós. A gente pode ter um ambiente externo que seja favorável, mas eu preciso ter um ambiente interno que seja confiável e acolhedor. Enfim, é um pouco disso que a gente faz com a pesquisa de clima. Então, mais do que pesquisar, é uma ferramenta de gestão estratégica. Maravilha, muito bem. Cris, adorei a conversa, foi incrível aqui as reflexões que você trouxe. Infelizmente, a gente chegou aqui ao final do nosso episódio. A boa notícia é que eu acho que você conseguiu trazer vários insights valiosíssimos aí para todos nós. Então, muito obrigado mesmo pela tua participação. Um prazer enorme te receber aqui no programa. E para você que está nos acompanhando até aqui, não deixa de seguir o programa na sua plataforma preferida. Navega nos mais de 80, quase 90 episódios que nós já temos disponíveis e sempre que tiver novos episódios, ao seguir a playlist, nós te avisaremos para você continuar acompanhando os principais cases, tendências e boas práticas de RH do mundo aqui com a gente. Nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Até lá, um abraço a todos, a todas e a você, Cris.